Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência, então, às aulas da nossa disciplina de Políticas de Educação Ambiental. Agora, na aula 2, trataremos sobre os princípios que norteiam a educação ambiental, tá bom? É importante compreendermos primeiro o que é um princípio, né? Princípio é a essência de algo, é aquilo no qual aquele assunto está fundamentado. E é importante compreendermos os princípios justamente porque eles vão nos ajudar a compreender a razão pela qual aquela área é tão importante, né? Então, entender como foi construído esse conhecimento, como se chegou até onde estamos agora, é importante para que a gente consiga sedimentar bem esse assunto e esse conhecimento, tá ok? Bom, aqui nós observamos, né, duas imagens que retratam bem isso. Inicialmente, eu preciso, como nós vimos na aula anterior, eu preciso adquirir o conhecimento, né, desenvolver aí habilidades e valores sobre a educação ambiental e todas as demais áreas que estão relacionadas com ela, que querendo ou não, quando se trata de meio ambiente, né, todos nós estamos conectados, porque não existe uma ação sem reação, né? O meio ambiente é extremamente complexo e interconectado. Então, algo de ação global pode afetar uma comunidade local, né? Então, da mesma forma, o contrário também se aplica. Uma determinada situação local pode ter uma reação global, né? Dependendo aí de que dimensão nós estamos falando. Então, primeiro eu adquiro conhecimento para então colocá-lo em prática. Como nós falamos anteriormente, a teoria apenas não resolve o problema. É a prática, né, desse conhecimento adquirido que vai promover, então, mudanças, né, transformações no meio em que eu estou inserido. E eu inicio essa aula com essa reflexão, né, essa afirmação de Paulo Freire, tão importante, principalmente quando estamos falando sobre educação ambiental. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, essa afirmação, ela afirma bastante aquilo que a gente está trabalhando. Eu vou, a partir da educação, transformar, né, pessoas, e as pessoas é que vão, a partir das suas ações, mudar a realidade em que estão inseridas. Quando nós falamos em educação ambiental, essa realidade pode ser uma realidade de degradação ambiental, pode ser uma realidade de desconhecimento, né? Aqui na Uniteams, eu coordeno, né, um projeto de educação ambiental voltado para a reciclagem, e uma das ações que a gente desenvolve é justamente entrar em contato, né, com o nosso público-alvo, que são os servidores internos, para destacar para eles a importância de se realizar a separação dos seus resíduos. Então, isso é levar educação ambiental, né, para todos os que estão à nossa volta. Então, desde ações simples até ações complexas, como uma grande ação de despoluição de um rio ou de um reflorestamento em larga escala, desenvolvido por determinados órgãos ou instituições, tudo isso faz parte desse contexto de educação ambiental. Aqui eu trago para vocês algumas referências importantes que fundamentam os princípios que eu vou trazer aqui para vocês, né? Como eu falei, princípios são os fundamentos, né? A partir dos quais se desenvolveu aquele conhecimento. Mas ele não foi construído de uma hora para outra. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que tudo começou, digamos assim, um grande marco foi exatamente a Declaração de Tbilisi, em 1977, que aconteceu em uma conferência da Unesco, na qual estabeleceu as bases para a educação ambiental
como um processo para desenvolver uma população mundialmente consciente e preocupada com o ambiente e seus problemas associados. Então, é importante a gente destacar que a educação ambiental, ela surgiu a partir de uma necessidade, né? Ao se observar que ocorria uma degradação ambiental acelerada a partir de processos industriais, tecnológicos diversos, percebeu-se então que havia essa necessidade de educar ambientalmente a população em relação aos impactos ambientais que vinham sendo gerados. Depois, um outro marco que nós temos é em 1992, com a Rio 92 ou Eco 92, que desenvolveu esse documento chamado Agenda 21, que foi o resultado dessa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que dedica um capítulo inteiro à educação ambiental, à conscientização pública e ao treinamento. Então, se estabelece ali alguns objetivos, né, alguns indicadores, alguns alvos, né, a serem alcançados. E a gente observa, então, que esse período de tempo que passou de 1977 a 1992 foi importante porque o conceito foi sendo amadurecido. Aqui no Brasil, então, nós temos a Lei Nacional de Educação Ambiental, que, 7 anos após a Rio 92, foi instituída, a Lei 9.795, que é uma legislação brasileira que define os princípios e os objetivos da educação ambiental no Brasil. Essa legislação ela vai estar disponível nos materiais complementares para que vocês tenham acesso, a esse material. Outra base, de referência muito importante são os diversos autores e pesquisadores da área, que ao longo dos anos têm aprofundado e expandido a compreensão desses princípios. Então, é algo que vem sendo construído, aprimorado, otimizado, sempre em busca dos melhores resultados. Então, só destacando novamente, por que compreender esses princípios? Eles visam promover conscientização, conhecimento, habilidades, valores e, por fim, o engajamento. Então, primeiro, eu sou conscientizado da importância da educação ambiental, eu adquiro conhecimento, desenvolvo habilidades a partir desses conhecimentos adquiridos, desenvolvo de uma forma individual valores individuais que depois vai me proporcionar a oportunidade de me engajar em ações voltadas para essa área da educação ambiental. Pode acontecer de ocorrer o engajamento antes do processo de conhecimento, isso não tem problema, tá? Porque a educação ambiental, como nós vamos ver logo mais, ela não acontece apenas de maneira formal, mas também de maneira informal. Então, após falar sobre as principais referências a partir das quais nós temos os princípios da educação ambiental, eu vou destacar aqui os princípios mais importantes, que são 10, tá? Primeiro princípio, interdisciplinaridade. Esse é um princípio importante porque, como nós vimos, a educação ambiental ela é transversal. Ela atravessa as barreiras do conhecimento de determinada área, tá? Dentro da educação ambiental, eu preciso ter uma visão sistêmica, esse também é um princípio, porque eu preciso ver o meio como um todo. Não existem ações pontuais, As ações, elas são interligadas. O meio ambiente deve ser encarado como um sistema complexo. Então, tudo vai desencadear uma consequência. Terceiro princípio da educação ambiental, conscientização e sensibilização. Perceber e se importar com as questões ambientais. Então, é a partir desse valor que é desenvolvido internamente que eu começo a me sensibilizar com a questão ambiental, nas mais diversas áreas, nas mais diversas atividades. Então, eu como cidadã, tendo essa conscientização desenvolvida, eu não vou descartar lixo na rua, eu não vou descartar os meus resíduos de maneira incorreta, eu não vou deixar lixo na praia, não vou derrubar uma árvore se ela não está ali
de acordo com a legislação, a necessidade de fazer aquele desmatamento, né? Porque existe, sim, um desmatamento legalizado quando há essa necessidade. Então, é preciso desenvolver essa conscientização. Por isso que esse é um princípio da educação ambiental. Depois, nós temos o conhecimento, né? Que são as informações que eu preciso adquirir relacionados ao meio ambiente, aos problemas ambientais, até sobre possíveis soluções que não precisam ser coisas complexas, tá bom? O quinto princípio é um pensamento crítico e resolução de problemas, não aceitar as coisas de maneira completamente passiva, mas ter um olhar crítico. Uma vez que eu já adquiri conhecimento, eu preciso saber, muitas vezes, contestar, né, algumas coisas. Analisar criticamente as questões ambientais, identificando causas e consequências e buscando soluções de forma criativa, que não precisam ser coisas mirabolantes, né? Podem ser ações simples a partir da minha mudança de atitude. Quando eu reciclo o meu lixo, por exemplo, que é gerado em casa, eu já estou resolvendo alguns problemas, tá? Participação e engajamento é o sexto princípio. Indivíduos e sociedade que buscam solucionar ou evitar problemas ambientais, desenvolvendo a cidadania ambiental, né? Voltando um pouco no tema da aula anterior. Sétimo princípio, a sustentabilidade, é compreender o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que consiste em conciliar o desenvolvimento econômico e social, mas sem abrir mão do ambiental, né? É aquela ideia de utilizar os recursos naturais, mas não destruí-los, porque existem outras pessoas que também vão precisar desses recursos, né? Então, é não pensar somente nessa geração, mas pensar nas futuras gerações. Oitavo princípio da educação ambiental, ética e valores. Fomentar valores éticos relacionados ao respeito à natureza e aos direitos das futuras gerações. Nono princípio, uma abordagem local e global, ou seja, como eu já citei, pequenas ações locais podem contribuir para mudanças globais. E, por fim, a educação ambiental ao longo da vida, né? Ela deve ser um processo contínuo em todas as etapas da vida, em diferentes contextos educacionais e sociais. Então, a educação ambiental ela não é voltada apenas para um grupo, né? Mas, como eu estou destacando aqui, todos nós, né, como cidadãos, precisamos ter esse conhecimento, desenvolver essas habilidades, adquirir esses valores e termos um engajamento em ações de educação ambiental. Eu não preciso entrar para uma ONG, eu não preciso desenvolver um projeto específico, mas se eu, né, como um indivíduo, como cidadão, fazer a minha parte e todos os indivíduos pensarem da mesma forma, logo a gente vai ter uma comunidade que faz a diferença, né? Que procura preservar os recursos naturais. E como eu falei, essas ações elas são simples, a partir de ações locais, ações individuais, domésticas, em casa, na instituição onde eu estou inserido. Tudo isso faz parte dessa aplicação, desses 10 princípios que nós acabamos de ver aqui. Como eu falei anteriormente, como adquirir esses princípios, né, para colocá-los em prática? A educação ambiental, de um modo geral, a educação, ela se desenvolve de duas maneiras, digamos que duas categorias. Existe a educação formal, que é aquela educação hierarquizada, cronológica, ou seja, eu inicio na educação infantil, passo para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, universidade. Existem aqueles que querem fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, enfim. Essa é a educação formal, aquela que nós adquirimos dentro de uma sala de aula, tá? E já a educação informal ou educação não formal é aquela desenvolvida ao longo da vida, né? Você não frequentou determinado curso para obter aquele conhecimento, mas você foi desenvolvendo, né, ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua vida, ao longo do que você já conhece, da sua bagagem, né, como a gente chama. E os dois processos são muito válidos, né? A educação informal é como se fosse
a educação a partir das experiências de vida. E a educação formal é aquela relacionada aos títulos, aquilo que você desenvolve a partir de determinados conhecimentos adquiridos dentro de uma sala de aula. Mas ambas são complementares, né? Ambas estão caminhando juntas e são importantes, tá ok? Aqui a gente observa essa tabela com algumas características da educação formal e não formal. Então, a educação formal, onde acontece? Nas escolas, universidades, enquanto que a educação não formal ocorre através de experiências, né? Visitas a museus, centros culturais, organizações não governamentais. Características da educação formal são os currículos, professores, avaliações formais, nas quais você é avaliado, né, de acordo com as suas respostas, títulos também, né? Enquanto que a educação não formal, ela é adquirida, as suas características, através de atividades organizadas e diversificadas. Então, não existe algo a ser avaliado, digamos assim, você não vai receber uma nota por suas atividades, tá? Em relação aos objetivos da educação formal, é desenvolver uma base sólida de conhecimentos e certificações. É claro que isso é importante. E, ao mesmo tempo, a educação informal promove uma aprendizagem personalizada e complementar. Então, observamos a importância, né, de que as duas áreas caminhem juntas. Então, você, né, está tendo acesso a uma educação formal nesse momento, mas você precisa desenvolver também, com a educação informal, com a educação não formal, né, essas experiências que a educação formal muitas vezes não consegue proporcionar. Então, a partir de projetos, programas, engajamento em ações, colocar em prática aquilo que você conheceu, daí a importância de trabalhar junto, educação formal e não formal, quando nós falamos aí em educação ambiental, tá ok? Encerrando então essa aula de hoje, peço que você fique atento aos materiais complementares e desejo para você bons estudos e até a próxima aula.